E se eu te dissesse que a vida que você está vivendo agora, com todos os seus confortos e conquistas aparentes, é apenas o rascunho de uma existência que ainda espera ser escrita, uma existência mais profunda, mais verdadeira e infinitamente mais perigosa? Que a insatisfação silenciosa que arde nos seus ossos, a sensação de estar sempre à beira de algo maior, sem jamais alcançá-lo, não é um defeito de caráter ou falta de gratidão, mas sim um sinal gravado a fogo pela sua alma, uma exigência brutal do seu inconsciente. Você não vive no mundo real, mas sim numa prisão invisível, construída tijolo por tijolo, com as expectativas dos outros e as suas próprias negações. E por isso, a jornada mais importante, aquela que realmente dá cor e peso ao tempo, ainda não começou. A maior parte dos conselhos rasos de desenvolvimento pessoal ignora a mecânica oculta deste sofrimento. Eles tratam os sintomas, a ansiedade, a fadiga, o vazio, mas jamais confrontam o arquétipo central que clama por integração. Poucos falam sobre o abismo que se abre quando a persona desaba e a sombra, com sua face disforme, exige o seu pagamento. Fique até o final, porque o último minuto deste roteiro, onde eu revelo a chave alquímica para a completude que Carl Jung chamou de individuação, fará com que você veja cada crise passada, cada momento de desespero, não como um erro, mas sim como o presente mais brutal e necessário que o universo já lhe deu. Carl Gustav Jung, o mestre suíço da psique, não ofereceu um caminho para a felicidade fácil. Ele ofereceu a descida, a coragem para mergulhar no porão escuro do inconsciente, onde o ouro está escondido. Ele nos ensinou que a negação da sua totalidade, a recusa em se tornar quem você realmente é a neurose moderna em sua forma mais pura. E acredite, um desses 3 sinais de que você está vivendo fora de si mesmo está ditando cada escolha sua, desde o emprego que rouba sua energia até seus relacionamentos mais íntimos, aqueles que você sabe que não são de verdade. Quando eu revelar a natureza exata da sua sombra, você finalmente entenderá por que se sente incompleto, mesmo tendo tudo. Neste mergulho profundo você descobrirá, primeiro, as 3 máscaras mais comuns da persona que o impedem de respirar e de realizar seu potencial autêntico. Segundo, a estratégia junguiana de integração da sombra, a única forma de liberar a vasta energia vital que está presa na culpa e na repressão. E terceiro, o mapa exato para a jornada do si mesmo, o centro da sua personalidade total, o lugar onde a vida verdadeiramente plena, a vida com sentido, finalmente começa. Ao final deste vídeo, vou revelar o exato momento, o insight fulminante, em que Jung percebeu que a cura para a neurose do mundo e de cada indivíduo residia na aceitação da própria escuridão e não na busca incessante pela luz externa. O caminho do encontro é sempre o caminho do desencontro. Se você está aqui, é porque você já sabe, no fundo do seu ventre, que há uma lacuna entre o que você é e o que você mostra ser. Essa lacuna é a ferida aberta da qual se alimenta a persona. A persona é a primeira grande ilusão que Carl Jung desvendou. Ela é a máscara social, o papel que vestimos para interagir com o mundo, o ator que assume um personagem na peça da vida pública. Mas a persona se torna uma patologia quando esquecemos que ela é apenas um traje. Quando o ator se convence de que ele é apenas a máscara, a vida para. A vida só é possível quando há um fluxo, um diálogo entre o interno e o externo. Quando a persona é inflacionada, quando ela se torna a única realidade, a pessoa se torna unidimensional, previsível, e o si mesmo, o centro autêntico, é sufocado. Vivemos em uma cultura obcecada por inflar a persona de sucesso, a persona de fitness, a persona de felicidade inabalável nas redes sociais. Essa inflação é o motivo pelo qual tantas pessoas bem-sucedidas se sentem vazias.
Elas estão vivendo a vida de um personagem que criaram, não a sua. E o universo, sendo sábio em sua crueldade, sempre conspira para forçar a queda dessa máscara. As 3 máscaras da persona que hoje o impedem de respirar são sutis, mas letais. A primeira é a persona da eficiência inabalável. Você é o solucionador de problemas, aquele que nunca falha, o pilar de força. Essa máscara o impede de experimentar a fragilidade humana e, consequentemente, o impede de receber ajuda e de se conectar verdadeiramente, pois a conexão exige vulnerabilidade e a eficiência inabalável não permite rachaduras. Você não consegue sequer tirar férias, porque o sistema ou o mito diz que você é indispensável, mas, na verdade, você é um escravo do seu próprio papel. A segunda é a persona do conhecedor moral. Você sabe o que é certo, você julga o mundo, você é o guardião dos valores. Essa máscara é perigosa porque ela é a mãe da projeção. Ao se ver como moralmente superior, você esconde seus próprios erros e desejos sombrios, projetando-os nos outros. O que você mais critica no seu vizinho, colega ou político é muitas vezes uma parte da sua própria sombra que você se recusa a ver. Essa máscara o torna rígido e incapaz de aprender. E a terceira, e talvez a mais insidiosa, é a persona da vítima crônica. A máscara que atrai atenção e simpatia através da impotência. Embora pareça o oposto da eficiência, é uma máscara tão rígida quanto. Ela impede a assunção da responsabilidade e, portanto, impede o crescimento. A vida só vai começar quando você parar de culpar o palco pelos buracos no seu roteiro. Jung ensinou que o propósito da persona não é esconder, mas mediar. Ela precisa ser flexível, um traje que você veste e tira, não uma pele que se fundiu ao seu ser. O ato de se encontrar começa no momento em que você se permite ser, por um instante, ninguém. Despir a persona é sempre um ato de coragem, porque significa enfrentar o terror da insignificância. O que resta quando você não é mais o título, a função, o papel social? A resposta para essa pergunta nos leva ao segundo e mais aterrorizante estágio da individuação: o confronto com a sombra. O que é a sombra? Não é apenas o mal ou a raiva, é tudo aquilo em nós que rejeitamos, que achamos inaceitável, que reprimimos para manter a persona intacta. É o material de que somos feitos, mas que nunca nos permitimos tocar. A sombra contém a nossa potência, a nossa agressividade vital, os nossos instintos não civilizados, a nossa sexualidade indomada, a nossa preguiça, a nossa inveja e, paradoxalmente, a nossa criatividade mais pura. Quando reprimimos a sombra, ela não desaparece. Ela se fortalece e se torna autônoma. Ela age por trás das cortinas, sabotando relacionamentos, provocando explosões de raiva desproporcionais ou se manifestando em atos compulsivos. A sombra é a razão pela qual você se sente culpado depois de comer demais. Por que você procrastina quando sabe que o prazo está acabando? Ou por que você tem sonhos recorrentes de perseguição? É o seu eu não vivido exigindo reconhecimento. A neurose é o sofrimento da sombra não integrada. A vida que você está esperando para começar está aprisionada na energia que você usa para manter essa sombra escondida. Imagine que você está segurando uma bola de praia debaixo d'água. A força que você gasta para mantê-la submersa é a sua energia vital. A sombra é essa bola de praia. O trabalho da individuação não é matar a sombra, mas sim integrá-la. É trazer à luz os aspectos rejeitados para que eles deixem de agir de forma destrutiva. A integração da sombra não é um processo moral, mas psicológico. Não se trata de se tornar bom, mas de se tornar completo. Carl Jung disse que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. O primeiro passo para a integração da sombra é parar a projeção,
Se você está obcecadamente irritado com a arrogância de alguém, pare e pergunte: onde eu sou arrogante? Ou, mais importante, onde eu reprimi minha própria capacidade de ser impositivo ou de reivindicar o que é meu, e essa repressão se transformou em uma raiva destrutiva direcionada ao outro? O que você condena no mundo é a chave para o seu porão. A sombra é como o lixo. Se você varre o lixo para debaixo do tapete, ele começa a feder. O trabalho junguiano é abrir o tapete, examinar o lixo e decidir o que pode ser compostado, integrado como energia criativa, e o que precisa ser descartado conscientemente. Ao reconhecer o seu potencial para a destrutividade, você paradoxalmente ganha o poder de escolher não ser destrutivo. A liberdade está no reconhecimento, não na negação. O confronto com a sombra é a maior prova de coragem. É a descida aos infernos pessoais. É nesse ponto que muitas pessoas desistem do processo de autoconhecimento, preferindo voltar à segurança da persona, mesmo que ela seja sufocante. Mas a vida só começa verdadeiramente quando você decide apertar a mão do seu duplo escuro e dizer: você também é parte de mim. Este mergulho no inconsciente nos leva inevitavelmente ao grande teatro arquetípico, o reino dos deuses e dos mitos que moldam nossa experiência. Jung descobriu que a psique humana não é uma folha em branco, mas sim um museu de experiências ancestrais. Os arquétipos são os padrões inatos, as formas de pensamento e sentimento herdadas que predispõem nossa maneira de responder ao mundo. O herói, a mãe, o sábio, o trapaceiro, a criança divina. Quando buscamos nos encontrar, estamos buscando ressoar com esses padrões de uma maneira autêntica. A vida só começa quando seu mito pessoal se alinha com o arquétipo. Se você está vivendo a vida do herói, mas seu inconsciente clama pela sabedoria do eremita, haverá um conflito interno incessante. O tédio e a depressão são muitas vezes o grito da alma por um arquétipo não vivido. O inconsciente é uma câmara de ecos, e o arquétipo é a voz original. A vida que começa depois que você se encontra é a vida em que você finalmente permite que sua voz ressoe, informada pelos milênios de história humana, mas expressa pela sua singularidade. Mas há dois arquétipos centrais que governam a relação entre o masculino e o feminino dentro de nós, independente do nosso gênero biológico, anima e animus. O encontro com esses opostos internos é o ponto crucial para atingir o si mesmo. A anima é o arquétipo feminino no homem, e o animus é o arquétipo masculino na mulher. Eles representam a ponte entre a consciência, ego e o inconsciente. Se eles não são integrados, projetamos essa energia no parceiro. Um homem que nega sua ânima, seus sentimentos, sua intuição, seu lado relacional, projeta-a em mulheres que ele não entende e que por isso o fascinam ou o destroem. Ele busca fora o que reprimiu dentro. A mulher que reprime seu ânimos, sua capacidade de assertividade, lógica estruturada e ação direta, projeta-o em homens, sentindo-se dominada ou incapaz de tomar decisões racionais por conta própria. A vida só se torna completa, a vida só começa quando realizamos a dança dos opostos. É quando o homem se permite sentir sem ser fraco e a mulher se permite agir sem ser agressiva. O processo de individuação exige a união desses contrários internos, a famosa conjunctio ou a união alquímica. Essa união é a paz interior, o fim da guerra interna entre o que deve ser e o que é. Quando ânima e ânimos se encontram no centro, eles dão à luz o si mesmo. O si mesmo, self, é o conceito mais sagrado e complexo da psicologia junguiana. Não é o ego. O ego é o centro da consciência. O eu penso, logo existo.
O si mesmo é o centro da personalidade total, incluindo a consciência e o inconsciente. É a totalidade, o potencial completo de quem você é destinado a ser. É o seu destino psicológico. A jornada de individuação é o movimento contínuo de alinhar o ego ao si mesmo. É o processo pelo qual o ego, consciente de suas limitações, se rende à autoridade maior do si mesmo. Quando isso acontece, a vida começa a fluir. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você os enfrenta com a totalidade da sua energia, em alinhamento com seu propósito mais profundo. O si mesmo se manifesta através de símbolos: o círculo, o mandala, a pedra filosofal, a criança divina. Se você está desenhando mandalas ou sonhando com círculos perfeitos, seu si mesmo está tentando se comunicar. A promessa de que a vida só vai começar depois que você se encontrar é a promessa de que você vai parar de viver a vida que a sociedade planejou para você e vai começar a viver a vida que o seu inconsciente está exigindo. E isso, meu amigo, é o único caminho para o significado. A dor da neurose é a dor da recusa em se tornar completo. A alegria da individuação é o reconhecimento de que você já era inteiro, mas apenas precisava parar de se dividir. Jung nos deu o mapa. Ele nos disse que a vida não é uma linha reta, mas uma espiral em torno de um centro invisível, o si mesmo. A vida que começa depois que você se encontra não é perfeita. É complexa, cheia de paradoxos e de responsabilidade. Mas ela tem peso, ela tem sentido, e esse sentido é a única coisa que pode nos salvar do vazio da existência moderna. Nós vivemos em um tempo de desorientação espiritual e psicológica massiva. O Ocidente abandonou seus mitos e rituais tradicionais, deixando o indivíduo isolado e sem uma bússola interna. A consequência é a proliferação de doenças da alma, ansiedade, depressão, o vazio existencial que a fluência material não consegue preencher. O homem moderno, dizia Jung, está procurando a alma que perdeu. O processo de individuação é a resposta a essa perda. Não é um passatempo para o ócio, mas uma necessidade evolutiva. Quando o indivíduo se encontra, ele se torna uma âncora para a comunidade, um centro de irradiação de sanidade em um mundo caótico. A individuação não é egoísmo, é serviço, pois um indivíduo integrado projeta menos sombra no coletivo. Pense no seu trabalho. Se você está em uma carreira que infla sua persona, status, dinheiro, poder externo, mas ignora o que o seu si mesmo deseja, você está construindo um castelo de areia que será varrido pela próxima onda de crise. Muitas pessoas esperam a crise, o divórcio, o burnout, o diagnóstico, para finalmente ouvirem a voz do inconsciente. O trabalho de Jung é um convite para ouvir essa voz antes que ela precise gritar. A voz do si mesmo fala através dos sonhos. Os sonhos são a linguagem sem censura da alma, o teatro noturno onde os arquétipos encenam dramas que o ego precisa compreender. Seus sonhos são o mapa mais honesto para a sua individuação. Se você os ignora, você ignora a si mesmo. Manter um diário de sonhos não é misticismo, é higiene mental. É o primeiro passo para o diálogo consciente com o inconsciente. Neste ponto, talvez você esteja sentindo o peso da responsabilidade, o medo de despir a persona. Esse medo é natural. É o medo da morte do ego velho. Mas é necessário entender que o ego não está sendo destruído. Ele está sendo reorientado. Ele deixa de ser o rei para se tornar o servo, o administrador consciente do vasto reino do si mesmo. Retornemos à sombra e à sua vastíssima energia. A maior revelação da psicologia profunda é que a energia que buscamos para mudar nossa vida não está fora, mas aprisionada na repressão. A inveja que você sente de um colega talentoso, por exemplo, em vez de reprimi-la, o que a torna destrutiva, ou projetá-la, o que a torna julgadora, você pode integrá-la. A inveja é, na sua essência, a admiração frustrada.
Ela aponta para um talento, um desejo não vivido em você. Ao integrá-la, você transforma a inveja em ambição direcionada e ética. Você libera a energia da sombra e a coloca a serviço do si mesmo. Isso é alquimia psicológica. Jung dedicou grande parte de sua vida a estudar a alquimia medieval. Não como ciência química, mas como o espelho simbólico do processo de individuação. A transformação da matéria vil em ouro, o self, é a metáfora exata para a transformação da psique através do trabalho com a sombra e os opostos. O nigredo, a escuridão, o confronto com o caos, deve preceder o albedo, a iluminação inicial, e o rubedo, o encontro com o si mesmo, a totalidade. Não há atalhos. O ouro está no lixo. A vida só começa depois que você mergulha na sua própria lama. O perigo de não se encontrar, de adiar o início da vida autêntica, é que a alma se vinga. A vingança da alma se manifesta como neurose, como doenças psicossomáticas, como uma vida de superficialidade e tédio crônico. O sofrimento da neurose é a tentativa desesperada da natureza em forçar o indivíduo a crescer, a transcender sua limitação egóica e a cumprir seu destino psicológico. A pressão social para sermos adaptados é imensa. A sociedade adora a persona, pois ela é previsível e controlável. Mas a individuação é, por definição, um ato de resistência radical. É o ato de se tornar irredutivelmente único. O indivíduo que se encontra não busca agradar, mas busca ser. Essa autenticidade irradia uma autoridade natural que não precisa de títulos ou gritos. É a autoridade do ser. Muitas pessoas confundem individuação com autoajuda. A autoajuda moderna promete que você pode manifestar uma realidade externa, sem o trabalho interno de confrontar a sombra. Jung nos diz o oposto. A realidade externa é um reflexo do seu estado interno. Se você quer que sua vida comece de verdade, você não precisa de novos truques de produtividade, mas sim de uma alma inteira. A anima e o animus também governam a criatividade. A criatividade genuína nasce da tensão entre opostos. O homem, ao acessar sua anima, acessa a fonte da imagem, da intuição e da inspiração. A mulher, ao acessar seu animus, acessa a capacidade de dar forma lógica e estrutural a essa inspiração. A arte, a ciência, a inovação, tudo isso é o resultado da união fértil de ânima e ânimos. A vida só começa quando você se torna um ser criativo, e você só se torna criativo quando você se torna inteiro. O encontro consigo mesmo é o fim da inocência, mas o início da sabedoria. Você nunca mais verá o mundo da mesma forma. As tragédias não param, mas o seu centro se mantém firme. Jung chamou isso de eixo ego-si mesmo. Uma vez que esse eixo está estabelecido, o ego é capaz de suportar as tempestades da vida sem se quebrar, porque ele sabe que pertence a algo maior, a totalidade do ser. Para que a individuação aconteça, é necessário que o ego se torne humilde. A humildade não é a negação do valor próprio, mas sim o reconhecimento das próprias limitações diante da vastidão do inconsciente. O ego inflacionado é aquele que acredita ser o único dono da casa. O ego humilde é o zelador que respeita a arquitetura misteriosa da casa e busca entender o mapa feito por seus ancestrais e pelo próprio inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique, o reservatório de todas as experiências da humanidade. É onde residem os arquétipos. É a base que nos conecta uns aos outros e aos grandes temas míticos. Você não é apenas você. Você é um nó em uma rede vasta de consciência e história. Quando você se encontra, você se conecta não apenas à sua história pessoal, mas à história da humanidade. A vida só começa quando você transcende o pessoal e toca o universal.
A crise pessoal de um homem que busca sentido é, na verdade, a crise arquetípica do herói que precisa abandonar a vila e partir para a aventura. Reconhecer seu drama individual como parte de um mito eterno confere dignidade e significado ao sofrimento. O sofrimento não é mais sem sentido, ele é a porta estreita para a individuação. E agora, o mapa exato para a jornada do si mesmo. O estágio final, a integração dos opostos e a transcendência do conflito. Depois que você confrontou a persona e integrou a sombra, o ego está pronto para enfrentar a terceira e última grande tarefa: lidar com a dualidade da vida. A vida é paradoxal. Prazer e dor, luz e escuridão, ordem e caos. O ego imaturo busca eliminar um lado da equação, buscando apenas a felicidade e negando o sofrimento. O si mesmo abraça a totalidade. A vida só começa quando você é capaz de dizer sim para a totalidade da experiência. O sábio, o arquétipo da individuação, não é aquele que resolve todos os problemas, mas aquele que consegue viver a tensão dos opostos sem ser destruído por eles. Ele sabe que a escuridão é a mãe da luz. Ele sabe que o erro é o professor do acerto. Ele sabe que a morte dá sentido à vida. Esse processo de se encontrar é longo, difícil e contínuo. Não há um destino final, apenas a jornada. Mas o prêmio é a sensação de estar vivo, de estar integralmente presente em sua própria existência. A vida que começa é a vida vivida com autenticidade radical. É a vida na qual você pode olhar para trás e dizer: eu fui eu. Muitos tentam pular etapas, buscando atalhos espirituais ou psicológicos. Mas o inconsciente não aceita subornos. Se você tenta forçar a individuação antes de estar pronto, o resultado é a inflação psicológica. A pessoa acredita ser iluminada, um guru, um mestre, quando na verdade apenas inflou o ego com material arquetípico que não integrou. Essa é a persona em sua forma mais perigosa. O caminho é lento, humilde e exige uma honestidade brutal consigo mesmo. A alquimia da transformação reside na capacidade de suportar a incerteza e a tensão. Em vez de fugir da dúvida, você precisa habitar nela. Em vez de evitar a dor, você precisa sentá-la. A neurose é a fuga da dor necessária. A individuação é o abraço da dor essencial. A arte de se encontrar exige a aceitação do sofrimento. A psicologia moderna busca extirpar o sofrimento como se fosse um tumor maligno. Jung nos ensinou que o sofrimento é a matéria-prima da transformação. O herói não é herói se não houver um dragão para matar, e o dragão é sempre interno. O paradoxo final da individuação é que, ao buscarmos nossa singularidade, nos conectamos com o universal. Ao nos tornarmos totalmente nós mesmos, nos tornamos paradoxalmente um com a humanidade. O indivíduo que se encontra se torna, na visão de Jung, o portador da luz para a civilização. A vida só começa quando você abandona a necessidade de ser normal e abraça a necessidade de ser você. A normalidade é o refúgio dos covardes. A individuação é a vocação dos corajosos. Pense nos mitos que o atraem. Pense nos símbolos que ressoam com você. Pense nos sonhos que se repetem. Eles são os sussurros do si mesmo. Eles são o mapa. Eles são o convite para a vida que espera. Lembre-se da promessa, o último minuto. O exato momento em que Jung percebeu que a cura para a neurose do mundo residia na aceitação da própria escuridão. Jung estava lidando com a crise da meia-idade, a descida pessoal ao inconsciente, após sua ruptura com Freud. Ele se sentia perdido, desorientado e começou a praticar o que chamou de imaginação ativa, conversando com as figuras internas que emergiam de seu inconsciente. Nesse período de profunda imersão no caos interior, ele entendeu: o homem moderno estava doente, porque havia perdido a conexão com o mito, com a alma.
Ele percebeu que a repressão do mal, da sombra, não o fazia desaparecer, mas o tornava mais poderoso. Ele escreveu que o homem precisa da sombra para se tornar consciente de si mesmo, assim como a luz só existe em relação à escuridão. O momento da revelação foi a aceitação de que a totalidade, o si mesmo, inclui tanto a luz quanto a sombra. O pecado não é o erro. O pecado é a unilateralidade, a tentativa de ser apenas metade do que você é. A vida só vai começar de verdade, não quando você alcançar aquele objetivo externo, não quando você encontrar aquela pessoa ideal, mas no momento em que você se render à totalidade do que você já é. Quando você parar de lutar contra a sua sombra e começar a consultá-la. Quando você parar de vestir a persona e começar a usá-la. Quando o ego se curva ao si mesmo, o fluxo da vida é restabelecido. O si mesmo é o destino que a natureza planejou para você. É o seu código genético espiritual. A pergunta que ecoa ao final é a única que importa. Você terá a coragem de ser você? Terá a audácia de despir-se da máscara para finalmente ver a sua própria face, a face que o universo esperou que você revelasse? O ouro da vida não está na superfície, ele está no porão. Desça. Se este mergulho profundo na mente de Carl Jung ressoou com a sua busca por sentido, com a sua própria crise de individuação, se você sentiu o chamado do inconsciente, não deixe que essa ressonância se perca no ciclo de vídeos e distrações. Curta este conteúdo para que o algoritmo entenda que esta mensagem de totalidade é vital. Comente abaixo, compartilhando qual das 3 máscaras da persona você sente que está mais pesada em você. Essa é a sua primeira confissão, seu primeiro passo de confronto com a sombra. Compartilhe com quem você sabe que está vivendo a vida de um rascunho. E inscreva-se para que possamos continuar essa jornada de retorno à alma, desvendando os mapas do inconsciente coletivo. A sua jornada é importante. Não a adie mais. A vida espera por você. Comece agora. A vida espera, mas a espera é, paradoxalmente, a negação do tempo presente. A individuação não é um evento futuro, mas uma atitude perene, uma disposição para o diálogo constante com o mistério interno. A recusa em viver plenamente o paradoxo é o que nos mantém presos na superficialidade do tempo cronológico, o tempo do relógio, em vez de habitarmos o tempo kairos, o tempo oportuno, o tempo da alma. O homem que se encontra aprende a distinguir entre esses 2 tempos. O tempo cronológico é a tirania do dever externo, das datas limite, das métricas vazias de progresso. O tempo kairos é o momento em que a vida se abre e um novo significado se manifesta. O tempo da revelação. O instante em que o inconsciente irrompe na consciência e a transformação acontece. Viver a vida só começa quando você se realinha com o kairos. A nossa sociedade, obcecada pela medição e pela previsibilidade, transformou tudo em cronológico. Tentamos encaixar o crescimento espiritual e psicológico em agendas e planos de 5 passos, ignorando que a alma tem seu próprio ritmo, que é orgânico e caótico. A individuação é a arte de honrar o ritmo da alma, de saber que alguns processos exigem escuridão, fermentação e silêncio, o tempo do nigredo alquímico. E o que acontece quando o ego tenta forçar o kairos a se encaixar no cronológico? O resultado é a violência contra si mesmo, a impaciência destrutiva, a busca incessante por soluções rápidas que apenas reforçam a persona da eficiência. Jung nos alertou que o caminho para o si mesmo é feito de contradições suportadas e não de contradições resolvidas. Uma das maiores barreiras para que a vida comece é a nossa relação com o sofrimento e o destino. A psicologia de Jung não é otimista no sentido moderno de tudo vai dar certo. Ela é profundamente trágica e, por isso, verdadeira.
Ela reconhece que há um destino, um chamado inerente que precisa ser cumprido, mesmo que isso exija dor. O destino, na visão junguiana, é o si mesmo tentando se manifestar. É o padrão invisível, a melodia única que você nasceu para cantar. Se você tenta cantar outra música, a melodia interna se torna dissonante e você adoece. A vida só começa quando você aceita a sua melodia, por mais estranha ou difícil que ela pareça para o público. O medo de aceitar o destino é o medo de se tornar singular. A maioria prefere a segurança da manada, a sombra do anonimato. Mas o indivíduo que se encontra precisa se afastar da segurança psicológica do rebanho e entrar na solidão criativa. A solidão, aqui, não é a ausência de pessoas, mas a presença inegociável de si mesmo. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O inconsciente coletivo se comunica através de símbolos, e o símbolo tem uma natureza ambígua, dual. Ele aponta para além do que é conhecido. Nossa cultura, no entanto, perdeu a capacidade de ler símbolos, reduzindo tudo a sinais literais. Essa perda nos empobrece. Um símbolo como a cruz, o dragão, a árvore da vida, carregam milênios de significado acumulado. Quando nos conectamos com esses símbolos em nossos sonhos ou em nossa arte, estamos bebendo da fonte do inconsciente coletivo e nutrindo o si mesmo. A vida que começa depois que você se encontra é rica em simbolismo. Você começa a ver o mundo não apenas como um conjunto de objetos e eventos, mas como um campo de forças psíquicas e significados. O cotidiano se torna milagroso, pois você percebe a sincronicidade. A sincronicidade é um conceito fundamental de Jung. A coincidência significativa de um evento externo com um estado interno. É quando algo no mundo reflete o que está acontecendo na sua alma. Não é causa e efeito, é a manifestação de um sentido subjacente que une a psique e a matéria. A sincronicidade é a prova de que o universo não é indiferente à sua jornada. Quando você está alinhado com si mesmo, as sincronicidades aumentam. O universo parece conspirar a seu favor, mas não porque você está manifestando com o pensamento positivo, mas porque você está em ressonância com o padrão arquetípico da sua vida. A vida só começa quando você se torna um ponto de sincronicidade, um mediador entre o interno e o externo. O processo de individuação é a nossa verdadeira religião, no sentido original da palavra, religare, reconectar. Não é sobre dogmas ou instituições, mas sobre a experiência direta com o divino que reside no interior, o si mesmo. O homem moderno busca o êxtase em substâncias ou distrações, quando o verdadeiro êxtase é a experiência da totalidade. A busca por Deus, dizia Jung, é a busca pelo si mesmo, e o si mesmo é o Deus imanente. A crise de fé da modernidade não é uma crise teológica, mas uma crise psicológica. Perdemos o contato com a fonte interna de significado. Um dos erros mais comuns na jornada de individuação é a repressão das emoções consideradas negativas. Já falamos da sombra, mas é vital entender que a energia da raiva, da tristeza e do medo são instrumentos para o si mesmo. A raiva, quando integrada, é a força de estabelecer limites, de dizer não ao que o oprime e de lutar pelo seu destino. Se você vive na persona do agradador e reprime sua raiva, você se torna um mártir passivo-agressivo. A vida só começa quando você é capaz de manifestar a raiva de forma consciente e construtiva, como energia de transformação.
O medo, quando integrado, é o guardião, o indicador de que você está pisando em território desconhecido e importante. Ele exige respeito e preparação. O medo paralisante é o medo reprimido. O medo consciente é o catalisador da coragem. A tristeza é a aceitação da perda, a rendição ao fluxo da vida que inclui a morte e a finitude. A tristeza profunda é o luto pelo ego velho que precisa morrer para que o si mesmo possa nascer. Quem nega a tristeza, nega a profundidade e a gravidade da existência. A alquimia da emoção é transformar o chumbo, a emoção bruta e reativa, em ouro, a emoção consciente e integrada. O chumbo não é descartado, ele é processado. A individuação exige um novo tipo de ética. Não é a ética social de obedecer a regras externas, mas a ética interna de ser fiel ao seu destino. A pessoa individuada deve tomar decisões que muitas vezes parecem egoístas ou imprudentes para o olhar externo, mas que são vitais para a saúde da sua alma. O ego precisa aprender a discernir entre a voz do si mesmo e a voz dos complexos. Os complexos são os grupos de ideias e imagens emocionalmente carregadas que operam de forma autônoma na psique. O complexo de poder, o complexo materno, o complexo paterno. Eles são como subpersonalidades que sequestram o ego. Por exemplo, o complexo do fracasso pode impedi-lo de agir, mesmo que conscientemente você queira o sucesso. O trabalho junguiano é tornar esses complexos visíveis. Eles se manifestam em nossas reações exageradas, nos nossos pontos cegos e nas nossas compulsões. A vida só começa quando você não é mais regido por seus complexos, mas sim pelo centro, o si mesmo. Você não pode matar os complexos, mas pode desarmá-los, privando-os da energia inconsciente que os alimenta. O homem que busca o si mesmo precisa confrontar a tirania do passado. Muitos de nós vivemos presos em traumas infantis, não porque os eventos ainda estão acontecendo, mas porque a imagem psíquica desses eventos, o complexo, ainda governa nossa resposta ao presente. O processo de individuação não é apenas uma projeção para o futuro, é uma reescrita do passado no presente. A memória, na visão junguiana, é um campo de energia que pode ser transformado. Ao trazer a luz da consciência a um trauma antigo, o ego retira o poder autônomo do complexo. O evento não desaparece, mas a carga emocional sim. A vida começa quando o passado se torna história e não mais destino. É crucial entender que o si mesmo é o princípio unificador e transcendente. Ele transcende o ego. O si mesmo é a razão pela qual sentimos a necessidade de totalidade e significado. Quando a vida começa, ela começa com a percepção de que você não é apenas o seu currículo, o seu nome ou a sua conta bancária. Você é um universo inteiro, um microcosmo que reflete o macrocosmo. A jornada de se encontrar é, em última análise, o retorno à origem. É o reconhecimento de que, no fundo, todos somos um. Mas essa unidade só pode ser alcançada através da individuação, através da diferenciação máxima. Você deve se tornar o indivíduo mais único possível para, então, verdadeiramente, reconhecer a sua conexão com todos os outros. Essa é a grande ironia da psicologia junguiana. A neurose da meia-idade que Jung estudou intensamente é o momento em que a vida, inevitavelmente, exige o encontro. Aos 40 ou 50 anos, a persona, que serviu bem na primeira metade da vida, construção de carreira, família, segurança, começa a falhar. O corpo declina, os filhos partem, a carreira atinge um platô. A energia que antes estava voltada para o mundo externo precisa se voltar para dentro. Se o indivíduo se recusa a fazer essa virada, o sofrimento se instala. O homem de meia-idade que tenta manter a persona da juventude e do poder é uma figura trágica. Ele está negando o chamado do si mesmo, que agora exige sabedoria e introspecção, e não mais conquista externa.
A vida só começa na meia-idade quando você aceita a inevitabilidade da sua sombra e a necessidade de se preparar para o fim. A segunda metade da vida é o tempo da alma. É quando a individuação se torna a tarefa central. A vida começa de novo, com um foco diferente. Não na ação, mas no ser. Não na expansão, mas na profundidade. Para enfrentar essa segunda metade da vida, o indivíduo precisa da função transcendente. A função transcendente é o mecanismo psíquico que une o consciente e o inconsciente, gerando novos símbolos e significados que guiam o indivíduo para a frente. É a ponte entre a tensão dos opostos. Ela é ativada através da imaginação ativa, da arte, do diálogo com os sonhos e da escrita criativa. A vida só começa quando você assume a responsabilidade por criar o seu próprio significado, em vez de importá-lo da religião, do Estado ou da ciência. Esse é o ato de um ser individuado. A recusa em se encontrar leva à fragmentação. A psique fragmentada é aquela em que os complexos governam. O indivíduo sente-se puxado em diferentes direções, sem um centro unificado. A individuação é a cura da fragmentação, o processo de reunir as partes dispersas da alma em torno do si mesmo. Pense na crise de identidade. Ela é o grito do ego, que não sabe a qual centro obedecer. Ao nos encontrarmos, a crise de identidade não desaparece, mas se transforma em um questionamento contínuo, porém ancorado, sobre o nosso papel no cosmos. A vida que só vai começar depois que você se encontrar é a vida liberada do medo da morte. Carl Jung tinha uma perspectiva notavelmente serena sobre a morte, vendo-a como o propósito da vida, o ponto de convergência de toda a individuação. A morte não é um fim, mas a coroação da totalidade. Se você viveu a vida da persona, a morte é o terror final, pois ela destrói o papel que você pensou que era. Se você viveu a vida do si mesmo, a morte é a dissolução consciente de um ciclo e a reabsorção no inconsciente coletivo. A aceitação da morte confere urgência e profundidade ao presente. A vida começa quando você percebe que o seu tempo é finito e que a única tarefa inadiável é se tornar quem você é. A busca por sentido é a neurose do homem moderno. Ele tem riqueza, tecnologia e segurança, mas carece de uma razão para existir. Essa razão não pode ser dada por um palestrante motivacional ou por um livro de autoajuda. Ela tem que ser descoberta na escuridão do próprio ser. O si mesmo é o gerador de sentido. Ao se encontrar, você não apenas encontra sua missão, mas você se torna a missão. O seu ser integral irradia significado para o mundo ao seu redor. A verdadeira revolução começa no indivíduo. A transformação social é impossível sem a transformação interna. Um mundo de personas inflacionadas e sombras reprimidas é um mundo de guerras, projeções e violência. A paz mundial é, fundamentalmente, uma questão de individuação em escala coletiva. O indivíduo que se encontra contribui com a paz através da sua própria integridade e da sua capacidade de aceitar a totalidade dos opostos. E para finalizar o mapa, o si mesmo não é um ideal a ser atingido, mas uma realidade a ser revelada. A diferença é sutil, mas profunda. Um ideal é uma construção mental do ego, algo que eu devo ser. A revelação é a remoção das camadas de negação para ver quem eu já sou. A vida só começa quando você para de tentar ser melhor e começa a tentar ser mais completo. A perfeição é para os deuses, a totalidade é para os humanos. O último ponto essencial é o relacionamento com o mistério. A individuação não remove o mistério da vida, mas o aprofunda. Quanto mais você sabe, mais você percebe o vasto oceano do que você não sabe. A vida que começa depois que você se encontra é uma vida de reverência e humildade perante o cosmos. Você para de exigir respostas e começa a viver as perguntas.
Jung disse que a grande tragédia da modernidade é que perdemos o contato com a sabedoria arquetípica, reduzindo o mundo a uma máquina. Ao nos encontrarmos, restauramos a dignidade da alma, do mito e do mistério. A busca por se encontrar é um processo de separação e retorno. Primeiro, a separação da persona e das expectativas sociais. Depois, a descida ao inconsciente, sombra, ânima, ânimos. Finalmente, o retorno, o renascimento como o si mesmo, o indivíduo total que está em diálogo constante com seu centro e com o mundo. Este ciclo de individuação se repete em espiral ao longo de toda a vida. A cada novo nível de consciência, um novo desafio da sombra emerge, uma nova necessidade de integração. A vida só começa e recomeça a cada ciclo de confronto e transcendência. O perigo da estagnação é real. Estagnar é a recusa em aceitar a próxima tarefa de individuação que o destino lhe apresenta. A estagnação é a neurose do conforto. A alma não tolera o conforto estático. Ela exige movimento, tensão e crescimento. A vida é dinâmica e se você não está crescendo, você está morrendo psicologicamente. O caminho do si mesmo é a única aventura que vale a pena ser vivida. É a aventura de ser o guardião do seu próprio templo interior. O ego precisa ser forte o suficiente para suportar o si mesmo. Se o ego é fraco, ele pode ser inundado pelo inconsciente, levando à psicose. O trabalho é fortalecer o ego, tornando-o um observador consciente, capaz de mediar as mensagens arquetípicas sem ser consumido por elas. A terapia junguiana é, em grande parte, o fortalecimento desse ego para a tarefa titânica da individuação. A vida só vai começar quando você entender que o mundo não está aqui para satisfazer suas necessidades, mas para refletir seu estado interior e desafiá-lo a se tornar mais completo. A sua realidade externa é o espelho do seu inconsciente não resolvido. Mude o que está dentro, e o mundo exterior inevitavelmente se transforma. A alquimia interior exige que você tolere a dor do conflito, o calor da fornalha. O processo de queimar a matéria velha e densa para revelar o ouro é doloroso, mas a alternativa, a estagnação na persona, é a morte em vida. A individuação é o único caminho para a liberdade real. Não é a liberdade política, mas a liberdade psicológica, a liberdade de não ser escravo de seus próprios complexos, de suas projeções e da persona que os outros exigem. A vida que começa é a vida onde você se sente autor de seu próprio roteiro, em vez de um ator preso em uma peça mal escrita. E para ser o autor, você precisa conhecer todos os personagens, incluindo o vilão, sua sombra. A aceitação da sua totalidade é o ato final de rebelião contra a cultura da unilateralidade e da superficialidade. Ao aceitar sua escuridão, você se torna uma fonte de luz mais estável. Uma luz que não nega a noite, mas a carrega em si. O conceito de vocações. O si mesmo manifesta-se também como a sua vocação, o seu chamado. Não apenas a sua profissão, mas a maneira singular como você deve contribuir para a vida. A vida só começa quando você encontra a sua vocação. E a vocação é sempre um serviço ao si mesmo. Se o seu trabalho é apenas uma fonte de renda e não uma expressão da sua alma, você está vivendo uma vida parcial, incompleta. A vocação não é algo que você escolhe, é algo que o escolhe. Exige escuta, silêncio e coragem para seguir o caminho menos percorrido. A vida espera, não a vida prometida pelos gurus do sucesso fácil, mas a vida grave, complexa e significativa do ser humano total. É um convite ao perigo, à autenticidade e à responsabilidade. O encontro consigo mesmo é o encontro com o seu gênio interior.
O gênio não é apenas talento, é a força criativa que reside no si mesmo, esperando ser liberada pela integração da sombra e pela mediação do ego. Quando o gênio é liberado, a vida transborda de criatividade. Essa criatividade não se limita à arte, é a criatividade de viver, de encontrar soluções únicas para problemas únicos, de forjar um caminho que nunca existiu antes. E para finalizar a nossa jornada, lembre-se, o universo não te deve nada, mas você deve tudo ao seu si mesmo. O preço da não individuação é a sua alma. A recompensa da individuação é a vida plena. Não há meio termo. A escolha é intransferível e urgente. A vida só vai começar quando você se tornar o centro estável do seu próprio caos. A sua tarefa está apenas começando. Abrace a sombra. Confie na ânima e no ânimos. E curve-se ao poder do si mesmo.